Bom dia, professor Leandro e oitava J. A gente vai apresentar nosso trabalho de história, que é composto por Rafael Wagner, Daiane, Rosana e Eduardo, Karen e Mike. Então, a Karen vai começar com o tema dela. O meu tema é de 1964. O golpe militar de 1964 foi amplamente apoiado à época e um pouco antes por jornais como o Globo, Jornal do Brasil e Diário de Notícias. Um dos motivos que conduziram ao golpe foi uma campanha organizada pelos meios de comunicação para convencer as pessoas de que Jango levaria o Brasil a um tipo de governo semelhante ao adotado por países como China, Cuba, ou seja, comunista, algo inadmissível naquele tempo, quando se dizia que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. As principais cidades brasileiras foram tomadas por soldados armados, tanques, jipes, etc. Os militares incendiaram a sede, situada no Rio de Janeiro, da União Nacional dos Estudantes. As associações que apoiavam João Goulart foram tomadas pelos soldados. Dentre elas, podemos citar sede de partidos políticos e sindicatos de diversas categorias. Em 1965, as liberdades civis foram reduzidas, o poder do governo aumentou e foi concedida ao Congresso a tarefa de designar o presidente e o vice-presidente da República. Caras pintadas. Ficou conhecida no Brasil inteiro durante o início da década de 90 o movimento dos caras pintados, que constituiu em multidões de jovens, adolescentes, sua maioria, que saíram às ruas de todos os países com o rosto pintado em protesto devido aos acontecimentos dramáticos que vinham abalando o governo do então presidente Fernando Collor de Mello. O Brasil realizará recentemente eleições diretas para presidente em 1989. Garantia que havia sido tomada a decisão ao cidadão brasileiro pelo regime militar, sendo que o último pleito direito, isso é, com a participação do povo, ocorrera em 1960. Tal fato era constantemente lembrado pelos meios de comunicação da época, enfatizando a importância da participação popular na vida política brasileira. Em meio a todos os clamores a essa participação popular, procurando que de alguma forma repara o tempo perdido em meio aos marasmos dos anos de representação à mídia e à opinião pública reviviam intensamente os momentos em que de alguma forma a população se revoltou ante as arbitrariedades do regime de exceção. E entre os grandes momentos de luta pela democracia no país estavam os protestos estudantis no final dos anos 60, onde jovens universitários de pouco mais de 18 anos de idade saíram às ruas para protestar abertamente contra o governo, demonstrando ter alta organização, intelecto e politização, expressando ideias geralmente de esquerda, sendo que muitos perderam a vida ou foram presos, ou relegados à clandestinidade, ou ainda perderam os direitos políticos e sociais. Governo do Castelo Branco. O Marechal Humberto de Alcântara Castelo Branco era cearense. Governo do Castelo Branco. O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco era cearense de Fortaleza. Veio ao mundo no dia 20 de setembro de 1897. Entrou na carreira militar e em 1992 ele foi elevado à classe de gerente de exército. Nos anos de 1963 a 1964, exerceu o cargo-chefe de Estado-Maior do Exército e foi um dos que contribuíram para instruir o golpe militar, que destruiu o presidente João Goulart em 1964. Deferido ao golpe militar
militar foi restabelecido o ato institucional número AI-1 e chamou-se eleições indiretas para o presidente. O ato institucional número 1 suprimiu a constância dos cargos públicos. Determinada pela Constituição, o presidente teve também o poder de invalidar votados de faculdades legais e suspender por 10 anos os poderes políticos de qualquer indivíduo que possui direitos civis e políticos, nome como João Goulart, Leonel Brizola, Jusceline Kubitschek e Janil. 4 sofreram restrição. Ele podia igualmente impor restrições constitucionais e, se preciso, decretar estado desse tipo. O golpe de 1964 não foi aceito com fogos e artifícios. Ao contrário, ocorreram vários conflitos com o povo. O governo militar se contrapôs, interpondo sua autoridade e intervindo nas atividades de sindicatos, nas supressões das instituições estudantis, ocupando as universidades e decretando prisões injustas, levando o golpe de 1964 não foi aceito com fogos e artifícios, ao contrário, ocorreram vários conflitos com o povo. O governo militar se contrapôs, interpondo suas autoridades e intervindo nas atividades dos sindicatos, na supressão das instituições estudantis, ocupando as universidades e decretando prisões injustas, levando muita gente ao habitar pelo exílio. Para substituir o Marechal Castelo Branco, foi indicado o Marechal Costa e Silva, considerado militar racional, no Congresso Nacional. Novamente, eu elegeria inteiramente. Não era da vontade de Castelo Branco tal eleição, porém ele lhe passou o cargo. Castelo Branco viria a fortalecer somente 4 meses depois de deixar a presidência em uma colisão aérea com um avião militar fora da rota. Então, professor Leandro, por fim o nosso trabalho está completo. E é isso, espero que vocês gostem e um beijão!